Fala galera, Carolina Panthers Brasil. Aqui é Guilherme Spinelli falando diretamente de São Paulo e tô aqui com eles hoje, as lendas, o meu querido amigo aí, o nosso potiguar Thiago Quint. Quint, manda um salve pra rapaziada. Um salve, rapaziada. Estamos aqui contra a vontade de muitos, inclusive até do pessoal que está ouvindo, provavelmente. Uma semana de muitas emoções, né? Jogo do Brasil, que foi bem legal. Panther Nation marcou presença lá. Viu muita gente com a camisa do Bryce Young, do Cam Newton, Luke Kuechly. A cara do Spin já diz muito, mas é isso, pessoal. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Tamo junto. E direto da terra do Charlie Brown Jr., nosso querido amigo Dani do Carolinismo. Diretamente de Santos, muito obrigado pelo convite, como sempre, galera. Um olá a todos que estão nos ouvindo. E, cara, falar um pouquinho desse time que novamente começou a temporada de um jeito que a gente não esperava. Mas nossa função é estar aqui para falar disso, né? Infelizmente a gente fez essa escolha há muito tempo e vamos lidar com essa situação aí do jeito que dá. Vamos lá. Assim, começando aí, fazendo um breve apanhado do jogo, né? Para quem não assistiu e inveja essa pessoa muito, foi 47-10. Se não me engano, o primeiro tempo acabou mais de 30, isso? 30-0, alguma coisa do tipo. Foi 33, eu acho. 30-0. É 33, isso, exatamente. 33, Tivemos um field goal no finalzinho. Então, assim, 33. O primeiro quarto, assim, num piscar de olhos, o jogo já tinha acabado. Então, é muito frustrante, né? Muito complexo falar, porque o primeiro drive do Saints foi um rolo compressor, então bem rápido, big play. O Jaycee Horn estava mais focado em reclamar que o safety não estava ajudando ele do que efetivamente taclear o cara. Isso diz muito sobre o ambiente competitivo dos Panthers, que os Panthers não são um time competitivo. E na primeira jogada do ataque, o Bryce Young já lança uma interceptação para dar seu cartão de visitas, né, para o torcedor do Carolina Panthers na temporada. Tipo, obrigado pela expectativa que vocês tinham em mim, mas acho que não vai rolar. Então, foi assim, um tapa na cara já de primeiro e assim, com o jogo com 5 minutos já estava 14-0 e não melhorou depois disso, e os Panthers não evoluíram ofensivamente. A linha fez um bom trabalho estatisticamente, né? Se você pegar o Pro Football Focus, eles não atribuíram nenhum sack à linha ofensiva dos Panthers, então pagou caro, mas recebeu o custo. Mas tiveram 4 sacks, se eu não me engano, 3 foram de um jogador só, o níquel do Saints, que entrava para blitz, o Bryce não O lia Alan a blitz. Taylor. Isso mesmo, ele mesmo. Não lia a blitz, o sec era sec do Saints. Então, isso também acaba acontecendo, mas eu vou deixar você aqui te falar, você, Dani, falar sobre esse ataque, mais uma vez, né, insosso, anímico, sei lá, não tem nem mais palavras para descrever o que aconteceu domingo. Quem te pode puxar aí? Vou puxar então, cara. Eu acho que antes de mais nada, é uma situação completamente diferente da do ano passado, que a gente via que que era bem disfuncional entre coaching staff, linha ofensiva, recebedores e o próprio Bryce Young, que por mais que lidasse com todas essas dificuldades ao mesmo tempo, sendo calor na NFL, que a gente sabe que é muito difícil, também teve sua parcela de culpa. E, cara, ver as coisas se desenrolarem, porque, assim, o play calling do Canales, na minha opinião, foi razoável. A linha ofensiva, em questão de proteção, conseguiu proteger o Bryce Young. Tudo que a gente desenhou durante a intertemporada, e isso traduz-se, no caso, as contratações do Damian Lewis e do Hopper Hunt, fizeram com que a linha ofensiva fosse melhor. Linha ofensiva jogou melhor, talvez o Wick seja a peça que pior jogou da linha ofensiva.
E ainda assim foi aceitável a atuação, não foi nada terrível como foi no ano passado, e mesmo assim o ataque não funcionou. A gente sabe que o ataque do Carolina Panthers não é dos melhores, mas com toda a expectativa que foi criada na off-season, por conta já disse, da assinatura aí do Robert Hunt e do Damian Lewis na free agency, as escolhas do Xavier Legette, do JT Sanders, o Jonathan Brooks ainda não estreou, mas ainda assim criou-se uma expectativa por conta disso, e também da troca pelo Deontay Johnson, a gente achou que fosse ser o suficiente para o Bryce Young dar um passo a mais e conduzir esse ataque, e não foi assim, infelizmente, não foi, como o Dani disse, não foi do jeito que a gente esperava, até porque mesmo que o mais pessimista pensasse numa derrota, ele não pensaria da forma como foi. Uma derrota, assim, realmente, o Canales ele fala disso na segunda coletiva dele, sem ser após jogo, a seguinte, na segunda-feira, que são 4 tópicos essenciais que ele seleciona para definir o destino do jogo mesmo. Esses tópicos sendo a batalha de turnovers, o número de explosive plays, e mais 2 que agora eu não vou lembrar, mas enfim, perdemos os 4. E por isso que ele disse que o jogo foi tão um amasso como foi realmente. E antes de passar a bola para o Dani, eu queria falar um pouco sobre o Bryce Young. Antes de mais nada, eu quero que vocês saibam, tanto o Spin, tanto o Dani, o pessoal que está nos assistindo, que eu não estou passando pano para o Bryce Young. Quem acompanhou o processo pre-draft do Panthers Brasil sabe que eu fui um defensor ferrenho do CJ Stroud. Eu queria muito o CJ Stroud como pick 1 do draft. Por inúmeros motivos. Para mim, o CJ Stroud era um jogador mais pronto, era um jogador que sofria muito, não preconceito, mas tinha uma repulsa por ele ter jogado numa Big Ten, que talvez fosse ser um pouco mais fraca do que a SEC. Ele tinha muitas armas no college, algo que o Bryce Young teve só o Jameson Williams em um ano que agora eu esqueci, acho que foi sem ser o ano de junior, né? Acho que foi sophomore que ele teve o Jameson Williams, enfim. Não teve tantas armas quanto o CJ Stroud, foi Heisman, né? Mas enfim, a atuação do Bryce Young foi ruim, sim, foi péssima. E como eu disse, em circunstâncias bem diferentes das circunstâncias do ano passado, quando a OL jogou muito mal durante esses 16 jogos que ele começou como titular, e os recebedores eles não conseguiam ficar livres, né? Fato é que o Bryce Young ele ainda não conseguiu consertar um problema do jogo dele, que é o footwork dele, que sempre foi péssimo. Desde o college, sempre foi ruim. E ele não tem se mostrado, ele não tem mostrado as qualidades que a gente via nele vendo o tape dele no college, que era um quarterback super preciso, um quarterback que tinha aquela capacidade de improvisar e tudo mais. Isso quando ele faz na NFL é batendo num linha ofensiva, demonstrando pouca, assim, urgência de espaço mesmo, assim, o cara não sabe onde ele tá, parece, em certos momentos, às vezes corre em direção a uma pressão desnecessária, e isso pensando nas nossas expectativas, no que se refere aos Panthers, o que a gente espera é muito ruim, porque o time já não é as mil maravilhas. Dito isso, acho que a gente está hoje no ponto mais fundo do poço desde que o Bryce Young foi draftado. A gente não. É porque como se tivessem acabado as desculpas mesmo para tudo que ele fez em campo. E isso é muito triste, mas eu acho que a gente ainda assim precisa ser coerente como torcedor. Não adianta a gente passar a intertemporada inteira falando que tudo que os Panthers fizeram pro Bryce foi feito pro Bryce Young e chegar em um jogo, depois de um jogo na temporada, a gente dá um veredito dizendo que não acredita mais nele, que vai ser daí para pior daqui para frente, e eu realmente não acredito nisso. Acho que é só um começo de um trabalho também do Dave Canales.
ele falou, eu gostei muito da postura dele na coletiva, volto a repetir, porque é um cara bem pé no chão, é um cara que aceitou os erros da coaching staff e também pontuou, claro, depois de puxar tudo para ele, erros do Bryce Young, erros de leitura do Bryce Young que aconteceram e também erros de precisão mesmo. Acho que as interceptações deixam bem claro isso. E, cara, para ver se tudo isso vai ter alguma consequência, acho que é necessário mais de um jogo. A semana 1 a gente sabe que é recheada de reações que vão além da conta, e isso eu acho que ultrapassa o limite dos Panthers. O pessoal começa a reagir de uma forma exagerada, seja qual for a parte, digamos assim. Tiveram menos TDs, menos jardas passadas, menos TDs passados esse ano. Aí o pessoal já está tentando achar que a liga vai mudar de rota, que vai voltar a ser uma liga de corrida e etc. Enfim, tem várias conclusões que são tiradas da primeira semana, e eu acho que é de longe a pior decisão possível para um fã de futebol americano fazer. E, enfim, cara, hoje é difícil falar isso, mas eu não vejo outra opção a não ser manter o Bryce Young como quarterback. Acho que o pessoal que quer colocar o Andy Dalton tá equivocado, porque mesmo que o Andy Dalton entre em campo, o que ele vai provar? O que o Andy Dalton vai provar? Vai provar que a gente é um time suficiente para lutar pelos playoffs, porque a gente não vai para os playoffs com o Andy Dalton, essa é a verdade. A gente não vai para os playoffs com o Andy Dalton, nosso time é pior. Digamos assim, a tristeza do nosso time vai além da posição de quarterback, principalmente depois da lesão do Derrick Brown. O Derrick Brown vai ficar de fora de toda a temporada aí, isso a gente vai falar um pouco mais para frente da defesa, que a defesa já foi ruim com o Derrick Brown. Imagina sem o Derrick Brown, e isso não é o ataque que vai resolver, muito menos o Andy Dalton, certo? E assim, cara, realmente eu não quero me estender muito mais do que isso no podcast. Na defesa a gente vai falar pouco, porque a defesa hoje dos Panthers é tipo assim, cara, 47 pontos do Saints, né? É um ataque que não é elite, longe disso. É um ataque que, assim como o nosso, tem um coordenador ofensivo novo, no Kubiak, e acho que ele vai ser até um pouco supervalorizado depois dessa semana 1, depois do que aconteceu. E aí, enfim, eu não quero me estender muito, mas acho que nessa altura do campeonato ficou claro para todo mundo que a gente não é um time de playoffs, longe disso. Então resta a gente torcer como se fosse para tal. Acho que enxergar alguns pontos fortes em meio a várias turbulências dentro desse elenco. Acho que tirando aqui de base o ataque, né, para depois falar sobre a defesa, o Leggett foi um ponto forte, na minha opinião. Um cara que, enquanto esteve em campo, recuperou, tipo assim, teve alguns targets, né, do Bryce Young, enfim. É isso que a gente vai precisar fazer nos domingos, anotar esses pontos chaves, esses pontos fortes, para a gente continuar tendo expectativa. E é isso, cara. Pode tocar aí, Dani. Falei demais, foi mal, peço perdão, mas realmente é muita coisa que eu ainda poderia dizer aqui. Falou bastante, mas falou verdades. Cara, é difícil ter até por onde começar a falar sobre esse jogo, né? Porque quando você chega na semana 1, a gente não tá falando só de um jogo, a gente tá falando de tudo que aconteceu numa pré-temporada, numa off-season inteira, desde o draft. Então, a sensação que mais definiu para mim esse jogo foi como se fosse um soco no estômago mesmo. Porque a gente tá desde o draft, desde antes até disso, porque a gente contratou David Canales, que é o cara que trabalha com quarterbacks, que conseguiu reviver a carreira do Geno Smith, do Baker Mayfield. A gente fez um draft voltado pro Bryce Young, uma free agency voltada pro Bryce Young. E o primeiro passe dele na partida é uma interceptação do jeito que foi, né? Um passe ruim, um passe com proteção, um passe com um recebedor aberto. Ele vai lá e me erra o passe e o Saints dita o ritmo do jogo a partir daí e a gente toma uma surra histórica, né? Uma porrada que a gente não tinha tomado deles há muito tempo, até com times relativamente piores no papel. E cara, tipo, é complicado, porque eu só não digo que esse é o pior cenário possível, porque
o resto das peças do ataque e o David Canales não desapontaram, assim, ou não foram tão mal quanto o Bryce Young foi, sabe? Mas é um cenário muito ruim que a gente está vivendo, porque a gente está falando do Bryce se recuperar para se tornar um quarterback em numa atmosfera, num nível que a gente nunca viu acontecer antes na NFL. Os erros que ele cometeu na semana 1 agora foram os mesmos erros que ele cometia ano passado. Então teve problema de footwork, teve problema de precisão, calma no pocket e coisa que não que tipo assim, se você não corrige rápido na NFL, se você não corrige rápido, você não vai corrigir nunca, basicamente, que é tipo leitura de campo, né? Ele não conseguiu se ajeitar contra a blitz, teve uma jogada em que tipo tinha 4 defensores do Saints do lado esquerdo da linha, ou seja, a conta não bate, vai ter um cara livre, e tinha um running back do lado do Bryce e ele não fez nada, ele não ajeitou pro cara ir marcar acho que foi o Alontae Taylor também que conseguiu esse Dani, sec. só desculpa te interromper, o Canales ele pontuou isso na coletiva dele, tá? Ele falou que esse foi um dos snaps lá que no tape ele conseguiu identificar e jogou a culpa pro Bryce Young também, assim como você fez Sim, aí, e é isso. claramente um erro de leitura, né? Você tem que identificar uma blitz dessa, cara. É segundo ano de NFL, teve uma off-season inteira para ser trabalhada, esse tipo de leitura, esse tipo de erro. O dropback dele eu acho que ainda continua lento, que também foi um problema, coisa que até o Frank Reich e o Scott Fitterer identificaram no ano passado. Eu lembro quando estavam saindo aquelas notícias no meio da temporada sobre o que está acontecendo com o Panthers, muito se falava sobre a comissão técnica tá a fim de querer resolver esse problema do dropback dele ser meio lento. E assim, chegamos na semana 1, teve uma semana inteira, uma off-season inteira de preparação, e a gente está se deparando com os mesmos problemas. O que a gente faz, né? O que teria que acontecer para essa experiência do Bryce Young se tornar um sucesso? Teria que ser alguma coisa que a gente nunca viu antes na história da liga, sabe? Eu não sou do grupo de pessoas que acha que tem que colocar o Andy Dalton, principalmente agora, porque, querendo ou não, foi semana 1, sim, foram vários erros, eu tô falando aqui 500 erros que aconteceram, mas foi semana 1. O que eu posso dar como um fio de esperança minúsculo é que na semana 1 da pré-temporada o Jack Plummer foi horroroso. A gente viu aquela apresentação dele contra o Patriots, que foi tenebrosa. E na semana 3 contra o Bills, ele já estava jogando muito melhor. Não sei se isso é uma coisa com os quarterbacks do Canales agora, que eles talvez demorem umas 2, 3 semanas para pegarem no ritmo. Só que, cara, a gente tá falando aí de presenciar alguma coisa histórica, uma reviravolta que a gente nunca viu antes. E dessa vez não tem a linha ofensiva que foi horrível, não tem os recebedores que não conseguiam separação, não tem o Frank Reich chamando chamadas horríveis o jogo inteiro, que não condizem com o personnel, com o Bryce Young. Então, cara, é complicado dizer, é complicado estar nessa situação, porque parece realmente como se a gente estivesse se afogando no mar, apareceu uma mãozinha para te puxar assim, só que na hora que você fosse respirar, a mão te solta e você afunda de novo, sabe? É uma sensação horrível, é a sensação de que você não consegue chegar para respirar, para parar um pouquinho, se equilibrar, falar alguma coisa, tentar reagir, raciocinar, e a gente tem que só focar no futuro daqui para frente, torcer para que esses problemas sejam resolvidos, pelo menos minimamente, porque eu sou torcedor da franquia, eu não quero ver o Bryce Young ser um cara ruim, sabe? De longe disso, eu quero que ele tenha todo o sucesso do mundo. Só que os sinais que estão sendo mostrados pra gente até agora são os piores possíveis. Infelizmente, são os piores possíveis e a gente tem que torcer para acontecer muita coisa boa aí durante esse processo, porque historicamente quase nunca aconteceu isso. Então é isso, mano. É difícil até de falar. Não, Qualquer coisa além disso. é realmente complicado, mas vamos falar em termos bem simples, né? Acabou a desculpa. Acabou a desculpa do Bryce Young, porque o Wright, porque a linha, porque não tem wide, porque não tem running back. Acabou a desculpa. Tem que fazer esse time ser funcional. Se você é um quarterback de primeira escolha no draft, primeira escolha geral, você tem que ser um QB no minimamente preciso e qualificado. O Bryce não é isso. Definitivamente não é. Não mostrou ser em nenhum momento. Então, é isso que a gente precisa deixar muito claro. Os erros de fundamento dele poderiam ser corrigidos no off-season. Cara, quais notícias que vocês viram do Bryce, do tipo, ele estava treinando footwork, ele estava treinando precisão, ele estava treinando com os receivers, coisas que os outros times fazem. Então, o quarterback tem que ter um papel de liderança. Eu acho que o Bryce é muito
passivo, e isso reflete no jogo dele. Então, é um jogador passivo, ele não tem vontade de ganhar, não tem gana de ganhar. E isso que é uma coisa que incomoda, porque é diferente você ser ruim e ser esforçado. Eu já vi vários quarterbacks na era pós-Ken que são ruins e esforçados. Eu posso falar Taylor Harnick aqui, Kyle Allen, tantos outros que não tinham fundamento, não tinham as estrelas, a hype do Bryce, mas jogaram um futebol americano muito melhor do que o Bryce jogou em Carolina. Isso aí eu tenho convicção sobre. Se me permite, posso citar, tipo, o PJ Walker também, que teve jogos bons em Carolina, mais do que o Bryce, velho. PJ Walker. Sim, exatamente. Então, assim, a gente fala de um jogador que não mostrou nada, que não tem... que parece que não tem tesão de estar ali. E se ele não tem tesão de estar ali, cara, a porta da rua é a porta da rua, né? Não tem o que fazer. A porta da rua é serventia da casa. Realmente, vamos procurar outras coisas, vamos fazer outras coisas, mas não tem mais como segurar e dar essa informação do Bryce Young, porque o Bryce Young precisa evoluir como jogador, como líder, como mente. Assim, a gente tinha um cara que no draft, processamento do Bryce Young, antecipação, todos os adjetivos que a gente falava para a parte mental, ele mostrou em nada essa parte mental dele na NFL. Nada. É um mesmo jogador, assim, é um jogador, aliás, muito piorado em relação ao college. Totalmente inseguro, desesperado, afobado, não consegue fazer as leituras dentro do pocket, e o atleticismo dele não é um atleticismo que ganha jogos, ele não tem atleticismo medíocre, e eu tô sendo muito simpático em falar de medíocre, porque ele tem 1,80, não tem um físico avantajado, não é rápido, não tem, assim, não é nada que você fale, nossa, que jogador atlético. Não, é normal. E realmente eu acho que é essa a grande situação. E eu tô deixando aqui, ó, bem claro e gravado. Ele tem até a bye para me fazer mudar de opinião. São 10 rodadas. 10 oportunidades é bastante para muita gente. Tem gente que não tem uma na vida, imagina 10. Então, se não der 10 rodadas, ele mostrar alguma evolução, alguma coisa nova, aí tem que colocar no banco e testar o Andy Dalton para ver quem funciona e quem não funciona para o ano que vem. Porque aí a vaca já vai ter deitado, a gente não vai ter mais chance de playoffs. Vamos ver pelo menos se o Leggett é bom, se o Jatavion Sanders dá para contar, se o Jonathan Brooks consegue ali evoluir um pouquinho, se dá para contar com ele para o ano que vem, se o Ike evolui também. Então a gente tem que olhar tudo isso. Porque se o Bryce não funcionar em 2 anos, e assim, a gente trouxe o Canales para salvar o Bryce. Simples. Trouxe o Canales para salvar o Bryce, abdicou da defesa pelo ataque. Trouxe o Diontae Johnson, trouxe a dupla de guards, trouxe um supporting cast para ele. Ele não fala, não me ajudaram. Ele tem uma linha muito acima da linha da NFL. Tem jogadores ali de, cara, Pro Bowlers, Austin Corbett Pro Bowler, os Robert Hunt e o Damian Lewis, jogadores ali de teto alto também, então provavelmente top 10 nas posições. Então ele precisa evoluir. Ou ele evolui, ou a gente vai ter que trocar. E a melhor coisa quando você tá na NFL é você entender seu erro, pegar seu ego, colocar debaixo do braço e seguir desse erro. Então, a gente vai ter que seguir dessa maneira. Tá. Dani, quer falar? Sim, eu só queria complementar sua fala sobre a liderança do Bryce, que eu sinto que ele precisa ser, de fato, se cobrar mais, ele ser mais energético em campo, ou na sideline, ou com a torcida, e vier e falar, eu tô jogando mal, eu preciso resolver, eu preciso melhorar, porque acaba o jogo, ele vai pra coletiva, e é muito daquela sensação de calma, assim, tipo, senso de falta de urgência, sabe? Se você estivesse ganhando, tudo bem, esse tipo de coisa passa, porque você tá ganhando, né? Só que quando você tá numa situação tão ruim como a gente tá agora, essa calma, essa leveza dele acaba caindo mal pra torcida, acaba caindo mal pra todo mundo que ouve, porque fica essa sensação de, tipo, ele sabe o que tá acontecendo? Ele sabe que ele precisa, tipo, de fato melhorar
abrir a boca dele, ser mais energético, o cara pegar fogo em campo, sabe? Tipo, mostrar que tá saindo de campo morto de tanto tentar, é complicado. E só para complementar a respeito do ataque em geral, eu achei que a linha ofensiva de fato foi boa. Não achei que foram, tipo, muito bem, pá, excelentes contratações, mas acho que a gente tem uma linha ofensiva agora, né? Acho que dá para dizer isso. Vou esperar um pouco mais, né? Os jogos do Chargers, Raiders também, que vai ter um bom desafio contra o Max Crosby, por exemplo. Mas aparentemente foi legal. Acho que a gente tem uma linha ofensiva aí que dá para se apoiar um pouquinho. Os recebedores, Xavier Legette, apareceu pouco, mas pelo que ele me apareceu, eu gostei. Teve uma jogada que ele venceu a rota, o Bryce tentou um passe longo, não conseguiu. Mas eu gostei do que ele mostrou. Eu gostei da fluidez dele, a maneira como ele se encaixou no campo. Pareceu um cara bem natural lá dentro. Acho que espero poder ver mais dele, principalmente contra o Chargers, deve ser legal. O Jonathan Mingo, teve um ponto no jogo que ele tava com tipo 2 toques na bola, 2 fumbles, né? Quase isso. Não acho que ele vai ter futuro aqui. Esse jogo foi triste. A cara do Kint diz muito. Ele não passa confiança nenhuma em fazer nada, cara. Tipo assim, recepção difícil, não confio nele. Recepção fácil, não confio nele. Carregar a bola, não confio nele. Complicado. Já teve um Sanders também, teve acho que uma recepção só, aí acabou fazendo aquela falta que matou uma campanha, mas enfim. Semana 1, Tyrande, tem tempo de adaptação. E é isso, passa a bola pro Kint aí, se quiser complementar. Assim, acho que foi um jet sweep, né, assim, nem carregando a bola, literalmente, né, como o running back, ele tem capacidade, então é um negócio meio assustador. Mas vamos falar da defesa agora, rapidinho. Só fechar, Spin, o lado bom do Jonathan Mingo ser tão ruim é que o Legette provavelmente vai tomar o espaço dele cada vez mais rápido aí, né? O snap, questão de route run, aí acho que na verdade o Legette já foi o terceiro que mais correu rotas no time, né? Se não me engano, atrás do Deontay Johnson e do Adam Thielen. Então, acho que o caminho natural é que o Legette seja usado cada vez mais aí ao longo da temporada. Isso acho que vai ser bom. Eu gostei do que eu vi. Eu me surpreendi positivamente com ele em específico. É claro que o Bryce Young tendo a atuação que teve não ajuda, mas é um bom sinal para o futuro. Sim. Vamos falar um pouco da defesa, né, que ficou completamente escanteada nessa off-season. E ficou bem claro, acho que ficou escanteada na off-season com o resultado que a gente teve. Assim, foram os 8 primeiros drives do Saints tiveram pontuação. O Jaycee Horn foi medíocre, para dizer assim. Teve momentos mais ou menos e momentos muito ruins, como no primeiro TD, que foi um negócio assim até meio assustador. E, cara, o Ekuleota, o DJ Johnson não tem condições de jogar no Carolina Panthers, nem nenhum time da NFL. E a gente já sabia disso. Acho que foi avisado inúmeras vezes nesse podcast que o Ekuleota e o DJ Johnson não tem capacidade de jogar na NFL. E ficou claro. De Devion Clowney fudido, lá batendo cabeça, se estrepando para jogar. A gente teve também Derrick Brown, que tá fora da temporada. Então, assim, o melhor jogador do time tá fora da temporada. O melhor jogador overall. Já diz muito. Então, assim, a gente já tem uma linha fraca com o Derrick Brown. A linha dos Panthers sem o Derrick Brown é a pior da liga por muito. E vai pegar os Chargers, que é um dos times que melhor corre com a bola. Então, a gente já vê aí a receita da tragédia. E o grupo de linebackers medíocre, os safeties ali não tem muito o que fazer também. Então, basicamente, a gente está numa posição que a DL é horrível. O grupo de corners teve o Michael Jackson, que foi bem, e o resto, ruim. Os linebackers são ruins. O Shaq, mais ou menos, ainda tenta alguma coisa, mas já não está no prime dele. São ruins. Joseph Gill, bem mais ou menos. Safeties, whatever. Então, assim, a gente está numa posição que o ataque é ruim, a defesa é horrível. Não tem perspectiva. Eu acho que é essa a grande questão. Não tem perspectiva. Não tem como o Ejiro Evero fazer mágica. Não tá, assim, ele não é um mago para transformar, ele não é o Midas, né, para tudo que ele toca virar ouro. Não tem como ser o Midas nesse caso. Então, o material é tão pobre que eu tenho até um pouco de dó dele, porque eu acho que vai acabar com a carreira dele, vai acabar com as perspectivas de head coach dele.
num futuro próximo. Então, assim, o Carolina Panthers é uma barca furada nesse caso. Eu acho que o Gireveiro tomou a decisão errada da carreira dele, mas enfim, vamos ver o que ele pode fazer para o futuro. Então, Dani, se quiser comentar sobre a defesa aí. Foi o que você falou, né? A gente escanteou a defesa durante a off-season inteira, basicamente. Fez adições só para falar que fez, né? Como um grupo de edge com DJ Wonnum, Clavon Chason, que nem tá mais aqui, Josie Jewell, de linebacker, várias contratações assim, tipo, para cumprir função, basicamente. E no jogo mostrou que realmente foi isso, né? A gente tem um grupo de edge e a linha defensiva em geral que não produz, que não consegue puxar o quarterback, e que se vendia como supostamente boa no jogo corrido, e a gente viu o Alvin Kamara correndo o jogo inteiro sem dificuldade nenhuma atrás daquela linha, né? Eles passaram por cima de todo mundo, Shai Tuttle, a Sean Robinson, até do Pob do Derrick Brown. Então, assim, fica meio aquela sensação de gosto amargo, mas é um remédio, é uma dipirona que você sabe que vai tomar, tá ligado? Todo mundo sabe quando vai tomar dipirona que tem gosto amargo, então não tem o que reclamar. Eu acho que o Josie Jewell, por exemplo, foi um cara que estava muito atrasado nas jogadas. Não gostei, eu esperava um pouco mais dele, achava que ia ser mais sólido. Talvez seja só porque é a primeira semana, não sei. Mas quero ver ele mais com timing durante a temporada. O Shaq pareceu normal, padrão Shaq para mim. Secundária é o Michael Jackson, teve um bom jogo mesmo. Ele era o único cara que estava tipo de fato ali pegando fogo, tentando alguma coisa, tentando animar o grupo. Foi legal também. O J.C. Horn eu defendo ele pra caramba, vou continuar defendendo. Acho que naquela primeira jogada a culpa foi do safety, vou continuar defendendo ele, desculpa. Grupo de safeties também, acho que o Nick Scott chegou a fazer uma jogada na endzone, que ele faz um PBU, se eu não tô errado. Xavier Woods também normal. Só que, Contra cara... o Taysom Hill, né? Todo respeito. Mas fez, né? Se não fizesse, que ia ser problema. E é isso, cara. É uma linha defensiva que, sem pressão no quarterback, vai matar essa secundária muito rápido em todo o jogo. E acho que a gente vai ver um tema recorrente aí nessa temporada. Eu tenho sérios medos de que essa vai ser a pior defesa da história do Carolina Panthers, com todo respeito aí. A não ser que haja alguma mudança drástica na questão de apressar o quarterback adversário. Eu acho que tem tudo aí para ser uma das piores defesas da história do Panthers. É torcer para ver, tipo, o Trevin Wallace brilhar, né? Ele evoluir mais, ver se o J.C. Horn consegue valer a pena um contrato novo, se o Michael Jackson pode ser um cara ali, um CB2 do futuro, ou o Danny Jackson quando ele voltar, o Xavier Woods continuar sendo seguro. E é isso, mano. Torcer, sei lá, pro Jadeveon Clowney acordar, conseguir ajudar em alguma coisa nesse edge room aí, e torcer pelo melhor. Pois é. Acho isso. Quem te segue aí? Não, é só continuando, Espinho, acho que você falou um negócio muito importante, que as movimentações, claro, foram focadas no ataque e tudo mais, mas você falou uma coisa que realmente me pegou e eu concordo muito com você, que é o lance de os caras confiaram tanto no Evero, o trabalho do Evero foi tão acima da média no ano passado, com as peças que ele tinha, que meio que jogaram para ele repetir o trabalho. E assim, eu acho que, ok, o trabalho dele foi acima da média no ano passado, mas também ele não é nenhum milagreiro, né, que vai fazer essa cambada de bagre aí, jogar bola. E assim, o Canales, acho que é o único ponto que ele falou na coletiva, vou voltar para a coletiva, que eu acho que a gente ter essa perspectiva do técnico é muito importante, né. Foi o único ponto da coletiva dele que eu não gostei, porque ele falou, tipo assim, perdemos o Derrick Brown, e aí o Nick Thurman vai ter que substituir, next man up, jogadores juntos fazem história e blá 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 blá. Cara, não vai ser assim. Infelizmente o Egir Evero ganhou uma bomba aí que tá assim prestes a explodir na mão dele. A defesa foi péssima, uma linha ofensiva do Saints que não é ruim, mas também não é incrível, conseguiu, tipo assim, arrastar a linha defensiva dos Panthers para tipo, mais de 5 jardas. O Alvin Kamara, que é um running back bom, mas está longe do prime, conseguiu correr para muitas jardas contra os Panthers, correu, como o Dani disse, sem muita dificuldade. E a tendência é que isso se repita contra os Chargers. J.K. Dobbins foi um cara que teve mais de 130 jardas corridas na semana 1.
O Gus Edwards também teve mais de 10 carregados, é um cara que foi bem ano passado com os Ravens, não foi tão bem nessa primeira semana, mas é um cara que pode complicar a gente em situações de jardagem curta, né? E, cara, realmente, acho que não tem. Pro próximo jogo, os Chargers vão conseguir fazer o que eles quiserem mesmo contra os Panthers. E, assim, vai cair no colo do ataque se o ataque vai conseguir meio que competir, correr atrás do placar. E a gente sabe que muito provavelmente não vai acontecer, né? Então é aquilo, a gente continuar torcendo por uma evolução do Bryce Young para a gente ter chance de vencer mesmo. Ver se a gente consegue controlar um pouco mais o relógio, conseguir correr um pouco mais com a bola, porque também tudo foi bastante condicionado no jogo, né? Tudo que aconteceu acabou condicionando. A gente tomar uma big play logo no primeiro drive do Saints, depois no primeiro passo do Bryce Young ele lança uma interceptação, e aí isso vira meio que uma bola de neve e o gameplay não sai como esperado. Vamos ver se pelo menos a gente consegue ver a cara do David Canales nesse próximo jogo e ver se realmente os Panthers não conseguem ser amassados no primeiro jogo em casa, né? Ver também como que a torcida vai reagir, eu acho que é um ponto interessante a se observar. Não, concordo com você. Sim, passar acho que informação para o torcedor dos Panthers, né? Que também é muito importante ter informação, né? Que tem informação. Se você tem Gus Edwards ou J.K. Dobbins, coloque ele no seu time de fantasy. Ele vai pontuar bem. Então, saiba disso. Porque assim, a defesa dos Panthers não vai parar nada desse jogo corrido dos Chargers. Os Chargers correram muito bem contra os Raiders, que são um time muito melhor que os Panthers, defensivamente. Muito melhor. Não tem nem comparação. Então, saibam disso. Assim, vai ser até interessante para ver como o Wiki tá, porque o Wiki vai ter que enfrentar aí provavelmente o Khalil Mack, então, sim, é um ótimo teste. E de resto é rezar para acontecer algum milagre, para esse jogo acontecer, ter sido só um ponto fora da curva, mas a gente sabe que a curva está muito clara na nossa frente. Então, vamos ver se o Bryce evolui, se tem alguma coisa diferente realmente, como que a gente falou. Mas de resto como diria um grande filósofo contemporâneo, agora é orar, Scarpinha. Dani, se você quiser falar um pouquinho desse jogo com os Chargers também. Vai ser o que você falou mesmo. O Chargers vai vir para correr com a bola, porque o Jim Harbaugh não é um cara idiota. É um cara que eu queria muito aqui em Carolina, inclusive. Eu fiz campanha para ele no começo do ano. E acho que eles não vão nem tentar esconder. Uma coisa que eu faria se eu fosse o David Canales é se eu ganhasse o sorteio da moeda no próximo jogo, é começar com a bola no ataque, né? A gente viu no domingo como o Panthers perdeu o ritmo do jogo completamente em 2 jogadas, literalmente, né? Tomou um touchdown, 7-0. Interceptação, virou 10-0. Quando isso acontece, independente se fosse o David Canales, o Andy Reid, o Nick Sirianni, o Mike LaFleur, tanto faz. Qualquer técnico faria a mesma coisa que o Canales fez ali, que é abandonar a corrida. Infelizmente, a gente vive numa liga que isso é muito, muito fácil de acontecer, né? Então, cara, se a gente conseguisse pelo menos começar o próximo jogo abrindo, né, com a corrida, tentando estabelecer, fazer 3 pontinhos, ou quem sabe um touchdown, só para começar, tipo, tranquilo, ver o nosso ritmo, não deixar o jogo sair pela nossa mão assim tão rápido, seria muito bom, né? O que vai acontecer depois a gente sabe. Muito provavelmente vai ser um festival aí de Justin Herbert jogando contra essa galera. Tomara, né, que o J.C. Horn não seja queimado por Led McConkey, Quentin Johnston, DJ Chark. Acho que ele tá machucado, inclusive. Então, mano, é torcer pra gente conseguir encaixar um ritmo. E, novamente, se for pra defesa tomar muito ponto, que seja com a gente fazendo muito ponto, sabe? Porque é uma história que a gente já sabe a gente já sabia que ia acontecer. A gente escanteou a defesa pra focar no ataque. Então, se for pra tomar 35 pontos por jogo, faz 30, tá ligado? Pelo menos vamos ver alguma coisa boa nessa temporada. E é isso, mano. Torcer pra que tenha sido só uma fluke assim de semana 1, que tudo deu errado. Apesar de que eu não acho que vai ser. Mas esse jogo tem tudo pra ser mais um daqueles jogos complicados de ver, porque morte por jogo corrido é muito complicado de assistir, né? Aquele jogo que agonia, que é horrível de ver, mano. Enfim, torcer pra tudo dar certo aí. O importante, acho que é assistir o jogo sem muita expectativa, né? Eu acho que por ser a semana 1, a gente está aí quase um ano sem futebol americano para assistir, sem Panthers para assistir.
naturalmente se cria uma expectativa, não é igual o futebol brasileiro que você, semana após semana, tem que ver o seu time jogar, e nem não muitas das vezes eles te dão a oportunidade de você sonhar mesmo, de você acreditar na melhora. Na NFL é diferente, a lógica é completamente diferente, e acho que esse choque de realidade é importante para a gente realmente entender em que pé estão os Panthers e em que pé também devem estar as nossas expectativas, e acho que ter esse contratempo, mais do que um contratempo, né, até esse jogo contra o Saints, foi importante por esse lado, porque agora o que vier é lucro, basicamente. Exato, acho que é realmente isso, o que vier lucro, se tiver acontecer alguma coisa boa, assim, já dá um alento pra gente, mas os sinais são os piores possíveis, infelizmente, né? Então, é isso, rapaziada, acho que ficamos por aqui, e Dani, quer mandar um salve aí, um último recado? Claro, como sempre, agradeço pelo convite. Se quiserem me seguir nas minhas redes aí, @carolinismo, com 2 Os no Blue Sky, que agora é o novo Twitter das ideias aí. Também tô no TikTok, @carolinismobr, apesar de que eu não tenho postado muita coisa, mas se o Panthers ganhar, eu vou postar. E é isso, mano. Valeu pelo convite, rapaziada. Espero estar aqui semana que vem comemorando uma vitória, né? Apesar de que deve ser difícil, mas a esperança é a última que morre. É isso. Quente, seu abraço, seu beijo. Mandar um beijo para toda a Panther Nation. Quero agradecer aí também ao senhor Spinelli, que me acompanhou pelas ruas de São Paulo aí nesse jogo da NFL que teve. Também foi uma grande oportunidade de conhecer parte de vocês que estiveram lá, a Dani também. Trombei ele e o senhor Carolinismo, né? Vulgo pai do Dani. Muita gente boa. Enfim, O homem inteligente espera. não torce pro Panthers, hein? Exatamente, tava de Dolphins. Tava de Dolphins. Oh, coisa linda! O que o filhão não seguiu o pato, pai? Mas é isso, gente. Muito obrigado, tamo junto. E é isso. Keep pounding sempre. É isso, rapaziada. Mudaram as estações, nada mudou, já diria Renato Russo, né? Então é isso, rapaziada. Um abraço e até semana que vem. Fui!